Você está ouvindo Conexão e Gestão, um podcast sobre a organização do trabalho pedagógico e gestão escolar do curso de Pedagogia da Unespar, campus de Paranavaí. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Conexão e Gestão, um podcast de organização do trabalho pedagógico e gestão escolar. Eu sou a Heloísa e eu também estou aqui junto da Bárbara, somos alunos do terceiro ano de Pedagogia da Unespar. No episódio de hoje, a gente vai tratar um tema extremamente relevante e que impacta diretamente a qualidade da educação, que é o planejamento de uma pedagoga. Hoje, no dia 24 de outubro de 2025, temos uma convidada muito importante, que é a Mari Tatiane, pedagoga que atua na área há mais de 20 anos, ou seja, muita experiência acumulada. Ao longo da nossa conversa, vamos refletir juntos sobre como o planejamento contribui para uma prática pedagógica mais organizada, significativa e transformadora. Nosso objetivo principal é provocar reflexões, trocar experiências e destacar a importância de um bom planejamento, tanto para professores como para estudantes. Olá, Maria, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite para realizar essa conversa com a gente. E para iniciarmos, Mari, qual conselho você daria para nós, estudantes, da pedagogia, sobre a importância de nos organizarmos no planejamento? Olá, boa noite, meninas. É uma honra estar aqui com vocês, com esse tempo, que nós temos aí de escola também e de planejamento pessoal. Então, vamos lá, conselho. Quando a gente fala assim, conselho, que conselho eu daria? A gente costuma dizer assim, quando a gente vai falar de planejamento, a gente tem que pensar assim, que você tem que olhar primeiro para a sua vida. Então, assim, não existe um conselho certo, mas eu diria que você precisa primeiro entender o que você quer para você como pessoa. Então, não é só eu ser pedagoga, quem eu sou como pessoa. Por que eu escolhi essa profissão? Por que eu quero me planejar para ser uma pedagoga? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar a vida das pessoas que eu vou estar, me relacionando como pedagoga? Então, assim, falando em conselho, que é o que você perguntou, eu acredito que o primeiro conselho seria você olhar para a sua vida primeiro como pessoa, para depois você pensar no planejamento profissional pessoal. E aproveitando esse gancho, por que você acredita que, mesmo sabendo da relevância de se planejar, muitos pedagogos recém-formados ainda encontram dificuldades nessa organização? Sim, não é só pedagogos, tá? Somos todos nós. Hoje é muito difícil a gente pensar numa organização, mas tem até pesquisas já publicadas que 80% das dificuldades que nós temos na organização é porque nós não temos clareza daquilo que nós buscamos. Vamos pensar no dia a dia de uma pedagoga. O dia a dia da pedagoga, a gente escuta muito assim também, que a escola é um momento assim que fica apagando fogos, apagando situações ali. E como que você consegue planejar ali o seu dia, sua semana, o seu mês, até o seu ano, se de repente acontecem essas emergências e você tem que dar conta, não é assim? Então vamos pensar assim. Primeiro você precisa ter clareza daquilo que você vai realizar. Como que nós fazemos enquanto escola? Nós precisamos ter uma agenda, precisamos ter um planejamento, precisamos ter um planner. E nesse planner você precisa organizar a sua semana, organizar o seu mês e organizar conforme o planejamento da escola. Então, eu trabalho dentro de uma escola, eu tenho que ter conhecimento dessa escola. Vamos pensar nas estagiárias que vão na escola. Então, o primeiro contato que nós temos com elas perguntam assim, como que é que você faz o seu dia a dia? Como que você organiza o seu dia? Então, nós passamos assim para ela. Primeiro, eu tenho que conhecer o que está acontecendo, quais são as minhas prioridades daquela semana e a prioridade até do dia. Tem um escritor, o Christian, que ele tem um livro que chama A Tríade do Tempo. E ele fala que quando nós vamos nos organizar, nós precisamos separar. Por isso que é a tríade. O que é importante, o que é emergencial, o que é circunstancial. Então, naquele momento, por mais que eu tenha planejado ali o meu dia, aconteceu uma emergência. O que é emergência naquele momento? Então, eu tenho que entender tudo isso para mim poder agir de uma maneira que eu consiga atender as necessidades. Dentro de uma escola, a prioridade é sempre o aluno.
Então, eu tenho que entender também isso. Todas as minhas ações, tudo que eu planejo, eu tenho que pensar se eu estou indo de encontro com a necessidade e com o protagonismo que eu tenho que atingir com esse aluno. Com certeza. E, por exemplo, como você citou das estagiárias, a gente tem um pouco de dificuldade com isso, demandas da escola, demandas da faculdade pra gente se organizar. E, Mari, você como, né, a gente já observou, você já tem muito tempo de experiência. Então, a gente gostaria de saber como que você daria um conselho, voltando novamente para o conselho, para nós, pedagogos iniciantes, para, por exemplo, organizar uma regência. Elas gostam de conselho, né? A gente gosta desse movimento, a gente gosta desse movimento, né? Entendi. Na verdade, não existe uma receitinha pronta. Existe, existe uma reflexão, uma regência. As estagiárias chegam assim na escola muito preocupadas, né? Muito. Até porque a teoria, né, ela faz com que você compreenda para agir na prática. Só que chega lá, a prática acontece de repente tudo diferente. Então, eu sempre coloco assim para elas, né? Você precisa conhecer o ambiente onde você está indo. Qual que é o documento hoje norteador para você conhecer esse ambiente, conhecer a escola? Projeto político pedagógico. Então, não tem como você organizar uma regência, não tem como você organizar o seu dia ali, o dia a dia que você vai para uma escola, sem ter conhecimento desse projeto. Então, o primeiro contato que uma estagiária precisa ter é com o projeto político-pedagógico da escola, que assim é primordial, porque você vai entender como que é essa escola, qual que é a clientela, quem é esse aluno que está lá, quais são as necessidades que ele tem, quem são os professores, quais são as disciplinas, como é a matriz, isso tudo dentro desse projeto você precisa compreender para iniciar um planejamento. Vamos falar de regência? Né? A regência é um momento assim que os estagiários ficam muito preocupados, porque que sala que eu vou pegar, quem é esse professor, ele vai me aceitar como estagiária ou não, como que vai ser essa receptividade dentro do ambiente escolar, porque nós temos todas as demandas, né, do corre-corre aí do dia a dia, mas a regência é o momento de você estar na prática do seu futuro como profissional. Então, não precisa ter aquele medo de moldar algo para que tudo ocorra assim perfeitamente. É o momento de você conhecer a realidade da escola. Pode ser que, de repente, algo que você planejou, você chega ali naquela sala de aula, não é daquele jeito que vai acontecer. E você tem que ter todo um manejo ali para você refazer o seu planejamento. Até porque o planejamento não é um planejamento, né, que ele é pronto, inacabado. Ele é um planejamento em movimento. Porque você planejou, você colou no projeto, você foi na matriz, você pesquisou, né, as dinâmicas, você estudou o conteúdo ali, conversou com o professor, conversou com o pedagogo, chegou lá, às vezes um aluno mudou totalmente a sua aula, às vezes aquele aluno não estava bem naquele momento, ele estava com algum problema, de repente, até pessoal, familiar, e ele desestruturou toda a sua aula e você fala assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Isso é planejamento. Isso é o planejamento ali que você faz tanto na sua teoria, mas o planejamento seu como pessoa, o que você vai enfrentar, o que você vai ter que realizar ali no momento do chão da sala de aula, ele faz toda a diferença para você. E assim, estagiárias, né, que você colocou, o que é importante? Ser você. Ser você no momento como você estudou, como você planejou, você estar preparada para aquele momento. Então, sem medo, sem angústia, sem, de repente, não vai dar certo, não. É assim, eu me preparei, eu estou aqui para fazer o meu melhor. Então, ser a pedagoga que você sonha ser no seu dia a dia depois. Isso é a regência. Com certeza, e eu acredito que a partir do momento que a gente tem um planejamento bem feito, bem estruturado, a gente consegue, por exemplo, suprir alguma parte que, querendo ou não deu muito certo. A gente consegue ter uma solução para aquele possível problema que pode acontecer. Então, seguindo nessa linha, você pode nos explicar quais são suas estratégias de planejamento? Por exemplo, qual o melhor dia para começar a organizar, como saber o que é mais urgente e quais os principais pontos que precisamos saber para a gente ter um bom planejamento? Então, vamos lá. Eu amo falar de planejamento, né? Até porque eu tenho meu planner, né? Posso colocar, deixei aí pra vocês. E eu coloco assim, eu vou colocar eu, Mari, tá? Eu, Mari, pessoa e depois eu, Mari, pedagoga. Eu, Mari, pessoa, eu tenho o hábito de todo final de semana, geralmente no domingo, eu reservo um tempo do meu dia para organizar a minha semana.
Então, eu tenho o meu planner e eu coloco ali tudo que eu preciso realizar como pessoa e como profissional. Por quê? Porque nós mulheres, vocês ainda estão, né, como estudantes, mas nós mulheres, nós não temos só o nosso lado profissional. Eu tenho todo o meu lado pessoal, familiar, emocional, e eu preciso cuidar disso também. Porque como que eu, como pedagoga, vou entrar dentro de uma sala com 30 alunos se eu também não estiver bem? Se eu não souber o que eu vou fazer ali. Então, eu tenho esse momento. No domingo, eu organizo a minha semana. E dentro do meu ambiente escolar, que dentro como pedagoga, eu também tenho uma agenda separada. Um planner separado, que são para os meus afazeres, para as minhas prioridades de cada semana. Então, eu costumo organizar por semana. E nós temos o calendário da escola, calendário escolar, e dentro desse calendário você já olha o que é prioridade e vai organizando a sua semana. O que eu coloco como dica? Eu falo que a gente até coloca isso até para os professores. Dentro da minha organização, desse meu planejamento, eu deixo momentos vagos. Por que, Mari, momentos vagos? Por causa das emergências. Então, de repente, se você deixar ali o seu dia, vamos colocar ele todo tomado, certinho ali, das 7, vamos colocar até as 5:30, não deixar nenhum momento acontecer uma emergência. Aquilo ali você vai colocar onde depois encaixar dentro da sua semana. Então, esses momentos vagos, eles servem para você reorganizar o seu dia. E isso, quando você fala de regência, aqui eu coloquei momentos vagos. Na sua regência, você vai trazer estratégias diferenciadas. Não deu certo, mas eu tenho uma aqui do lado que de repente, eu observei que então vai ser essa. Porque essa que eu planejei não deu muito certo. Então, você precisa sempre ter algo a mais daquilo que você busca, pensando sempre no seu objetivo. Qual que é o objetivo que eu quero atingir durante essa semana? Qual é o meu objetivo que eu quero atingir na minha regência? O que eu escolhi? O que o meu aluno precisa sair ali quando eu sair da sala de aula? Qual que é o objetivo e o que eu quero que o meu aluno aprenda? O que ele vai levar para a vida dele? Sempre pensando no seu objetivo. Ele tem que estar muito claro para você essa questão. E como organizamos as metas de curto, médio e longo prazo e estratégias, como você acabou de falar, né? Tem uns momentos vagos e como ter estratégias para alcançá-las. Eu acho que você já deu um pontapézinho nisso. Mas eu vou citar um livro daí para ajudar, tá? Tem um livro que ele chama A Única Coisa. Esse livro é um livro assim que você é gostoso de ler e ele traz a ideia assim: qual é a única coisa que você precisa estar fazendo exatamente nesse momento? Ele vai um pouquinho na contramão com relação às multitarefas. Porque hoje nós estamos com o nosso cérebro muito ligado com relação às multitarefas. Nós estamos querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer com a qualidade que nós queremos. Não é com a qualidade, de repente, que o outro, mas eu. Eu sempre procuro também olhar assim muito para o eu. Porque se você fica olhando muito para o outro, a sua excelência é diferente da excelência dela. Então, você tem que olhar para a sua excelência, daquilo que você busca. E ele traz nesse livro exatamente isso. Ele vai na contramão das multitarefas e ele vem de encontro com relação de você estar fazendo exatamente o que você precisa fazer naquele exato momento. Então, ele coloca assim: qual é a única coisa que eu preciso fazer nesse exato momento? E até quanto tempo? Qual é a única coisa que eu não posso deixar de fazer durante o meu dia? Qual é a única coisa que eu não posso deixar de fazer na minha semana, no meu mês, no meu ano? Então, ele traça essas metas que você traz, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, é bem interessante, é gostoso de fazer essa leitura e ele ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão aí também.